resolvi então enfrentar um desafio, não sei se o desafio é para mim ou para vocês, de nós estudarmos este livro. Até hoje nós fizemos, não lembro se foi 5 ou 6 mensagens, e nós vamos estudar até onde nós estamos na quarta-feira. Então, estudar aí 10 minutos cada mensagem, que durou 30 a 40, para a gente ter uma ideia desse estudo. E aí vai faltar só o finalzinho, que os irmãos podem vir na quarta-feira ou podem assistir pela internet. E ainda, quem sabe, num outro momento, a gente toma uns 10 minutinhos da aula aqui para falar o final do estudo. No final do estudo, acho que nós vamos demorar ainda mais umas 3 semanas para terminar ainda na quarta-feira. Vamos neste desafio? São só 45 slides aqui. Eu vou separar de 10 em 10 minutos, são 5 partes, então dá 50 minutos, dá tranquilo, ainda sobram uns minutinhos para a gente concluir. A importância, né, desse tema, a gente tem visto como nós precisamos pensar nesse tema, porque nós somos criados para adorar a Deus, e quantas vezes nós nos desviamos desse propósito principal, nos afastamos do Senhor. Então vamos lá. Encontrar com Jesus. Muitas vezes nós achamos que é sair do ambiente de conflito para um ambiente de conforto, mas na verdade é sair do ambiente de conflito para um ambiente de conforto que ainda tem conflitos, dentro de um conflito. Nós falamos há pouco que Paulo, pregando aquelas pessoas, falando: importa-vos entrar no reino dos céus em meio a muitas tribulações, as dificuldades vão acontecer. Então nós somos chamados para ser salvos, mas para lutar, para buscar a santificação. E uma frase que está aí no meio é: o inimigo que não está à sua volta, mas em seu íntimo. Você é o seu mais perigoso e destrutivo inimigo. Isso aqui tem muito a ver com a ideia da mensagem, que às vezes a gente pensa no inimigo como inimigo externo, como são os problemas. Meu problema é financeiro, meu problema é esse, meu problema é da saúde. Mas nós sabemos que quando a gente resolve um problema, aparece um outro problema. E o nosso problema maior é o ser, que é o nosso tema do ano, né? Quem eu sou e como isso vai afetar a minha vida externa. Quem eu sou vai afetar a minha vida externa. E nós somos chamados, lá em Colossenses 3,5, a fazer morrer a nossa natureza terrena. Então, ser cristão não se trata apenas de ser alguém que faz boas obras, que vem na igreja, que põe uma revista, de onde tirei isso? Uma roupa bonita, adequada, que se vista, né? Que fala bonito. Nós sabemos que é mais do que isso. Deus não quer apenas ser obedecido, Ele quer ser obedecido como consequência de ser amado. Olha que bonita essa frase. Nós estamos aqui hoje, não é simplesmente para obedecer, tenho que ir à igreja, tenho que dar o dízimo, tenho que fazer isso, mas tudo isso que eu faço é por um objetivo específico, que é declarar o meu amor ao Senhor. Então eu sirvo a Deus. Em Provérbios 23, 26, nós temos lá uma palavra que é: filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos se alegrem dos meus caminhos. Marca 10 minutos para mim e me avisa, porque agora que eu vi que eu estou sem relógio, não sei como que eu vou marcar 10 minutos aqui. Dá-me, filho meu, o teu coração. Então nós percebemos que nós precisamos além da justiça externa. Lá em Mateus 5:20 diz:
Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. O que era o exceder? Não era quantidade, porque em quantidade nós não temos capacidade de praticar justiça. Muitas religiões aí, em quantidade de coisas, é muito maior que nós. O islamista, né? Ora, quantas vezes? 5 vezes por dia? 4 horas da manhã, não sei mais que hora. Mas a nossa justiça deve exceder no sentido de que nós fazemos com o nosso coração, de forma sincera. O ser humano é por natureza adorador. E por sermos por natureza adoradores e termos nos afastado de Deus, aí que começou o problema. Porque no lugar de adorar a Deus, nós procuramos outro sentido para a vida. O sentido, adorarem a si mesmo, aos nossos desejos, à nossa vontade. Isso, o apóstolo Paulo define como mudou a glória de Deus. É o ato de mudar, ao invés de darmos glórias a Deus, nós glorificamos o próprio homem, o próprio eu, que se manifesta nas coisas externas. A glória do Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem incorruptível. Mudou, a glória de Deus, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. A tamanha loucura que é deixar de amar a Deus para amar a criação de Deus, as coisas que Deus criou, para adorar essas coisas que Deus criou. Nós temos uma definição aqui, no Catecismo de Wittenberg: adoração, ter ou inventar algo em que colocar a nossa confiança em lugar ou ao lado do único e verdadeiro Deus, que se revelou em sua palavra. Então nós sabemos muito bem, adorar é tirar Deus do lugar, adorar outra coisa. Podemos chamar também a idolatria de um amor desordenado. A devoção que deveria ser dirigida a Deus é direcionada a outra pessoa, desejo, elemento, atividade e assim por diante. Eu achei aqui um relógio, 11 minutos. Tem um relógio aqui no meu livro. Acabamos. Vamos seguir? Essa foi a introdução. E aí a primeira parte. Primeiro a gente vê aqui o resumo. Isso é o livro. Parte 1, conhecendo a idolatria, parte 2, enfrentando a idolatria. E aí nós vamos caminhando até a parte 2.1, discernindo a idolatria. Então, ponto 1. Como a entendemos e como deveríamos entendê-la? Como a entendemos? Nenhum desses tópicos aqui está errado. Mas a ideia aqui é que eles são limitados. Muitas vezes o entendimento limitado, ele se torna um falso entendimento, porque não é só aquilo. Então, se a gente define algo de forma limitada, a gente está definindo de forma errada. Temos que entender na sua completude. Então, às vezes nós entendemos a idolatria como um pecado exterior, ou seja, uma ação que uma pessoa faz lá, se curva diante de um ídolo, por exemplo. Um pecado específico ou particular, que é a adoração de alguém, numa procissão ou adorando uma imagem, como eu acabei de dizer. E principalmente um pecado dos outros, Você é um idólatra? Rapidamente nós respondemos, não, o idólatra lá é o pagão, é o budista, eu não sei quem, eu não. E a gente vai falar sobre isso mais para frente, eu não vou me delongar.
Também entendemos a idolatria como um pecado litúrgico, só uma questão de adoração. Olha lá, eles estão praticando a idolatria. Estão indo lá num monte lá fazer isso, queimar uma vela lá, não sei para que santo. É a idolatria. Estão errados esses tópicos? Não, mas eles são limitados. Como entendemos, na verdade, espero que a gente já não entenda dessa forma, né? A gente já entende melhor, mas mais do que isso. Como deveríamos entendê-la? A Bíblia apresenta a idolatria como um pecado primariamente interno. A gente já falou na introdução que é algo do coração. Tem a ver não apenas com aquilo que fazemos, mas fundamentalmente com as razões, os motivos, por que fazemos as coisas. E aqui nós temos um exemplo, no texto de Ezequiel 14, verso 4, quando Deus está falando que aqueles homens estavam cometendo o pecado da idolatria, e diz: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tem tal tropeço para a sua iniquidade. Então é um texto do Antigo Testamento que fala de alguém levantando ídolos dentro do coração. A acusação aqui é contra os líderes de Israel, e é colocado aqui como aquilo que acontece de dentro para fora, no coração, e é o que determina o que acontece no exterior. Por isso que tanto a adoração precisa ser algo que vem do interior, adoração a Deus, como a adoração ao pecado, ele começa no interior, para partir para o exterior. Eu não posso adorar ao meu ídolo com o coração e a Deus com a minha boca. Eu falo: ó Deus, seja louvado, mas no meu coração eu estou querendo outra coisa. Isto acontece porque nós temos a queda, como um processo da nossa vida. E esse pecado pode ser chamado de pecado universal. Um pecado que atinge a todas as pessoas. É um pecado comum a todos, porque nós fazemos parte desse todo. Aí alguém pode perguntar: mas eu não sou salvo, eu não sou nova criatura, eu não sou diferente do ímpio. Na verdade, nós passamos por um processo no qual nós somos salvos, mas ainda guardamos algumas semelhanças e condições com os ímpios. O que nos difere dos ímpios? Duas coisas. Primeiro, a questão da condenação. Nós não estamos condenados. O pecado da idolatria é como um pecado dos outros, como qualquer outro pecado, no sentido da mentira, no sentido do adultério. Só que a idolatria é a raiz dos demais pecados, como nós vamos ver daqui a pouco. Portanto, nós, embora cometemos o pecado da idolatria, nós não passamos pela condenação, porque nós somos salvos. Uma outra diferença é quanto à corrupção do pecado. O mundo, o ímpio, ele é escravo do pecado, ou seja, a idolatria ou qualquer pecado faz parte da vida dele, no sentido de que ele vive a escravidão do pecado, ele vive pelo pecado, ele não confessa Jesus, ele vive para si mesmo. Mas o verdadeiro cristão, ele, embora cometa o pecado, ele não vive para este pecado. Então a Bíblia fala muito sobre esse tema, por isso nós devemos tomar juízo. E a Bíblia fala a crentes: para quem foram dados os mandamentos? Ao povo de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Paulo diz: meus amados. Está falando para quem? Para a igreja? E ele diz: fugir da idolatria. 1 Coríntios 10, 14. Meus amados, fugir da idolatria. João: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5, 21. E ele não está falando apenas daquela visão e definição limitada que nós falamos há pouco, né? de uma imagem, que às vezes a gente olha: guardai-vos dos ídolos, ou seja, não, estou guardado, eu não me curvo diante de imagem. Não, ele está falando do coração mesmo: guardai-vos desse ídolo que está no seu coração.
A idolatria é um pecado universal. Sobraram 2 minutos. Próximo ponto: a origem e as raízes da idolatria. A Bíblia descreve a idolatria como um pecado interior, nós já falamos. E quando surgiu a idolatria? A idolatria é um pecado antigo, sua origem remonta ao Éden, mais especificamente ao pecado de Adão e Eva. E é interessante notar que às vezes a gente fala, quando foi o pecado? Quando aconteceu o pecado de Adão e Eva? Vem à nossa mente a resposta: quando comeram do fruto. Mas foi antes. Foi quando no coração ouviram a serpente. E ela disse o quê? 2 coisas contrárias a Deus: é certo que não morrereis, sereis conhecedores do bem e do mal, sereis igual a Deus, serei melhor que Deus. Nesse momento o pecado aconteceu. O comer foi uma consequência do que aconteceu no interior. Então aí partiu, começou a idolatria. Eu falei bastante nesse sentido, quem nós ouvimos? Ou nós ouvimos a Deus e adoramos a Deus, somos servos de Deus, ou nós ouvimos o inimigo. E quando você ouve o inimigo, você está cometendo o quê? O pecado da idolatria. Você está deixando de adorar a Deus. Deixar de adorar a Deus para adorar a si mesmo, ao que você ouve, é cometer o pecado da idolatria. Então nós percebemos que esse pecado é bem antigo. A árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Desejável. E aí se inicia a idolatria. A oferta, ser como Deus e não morrer. Folhas de figueira. Aqui também é outro caso interessante, que às vezes a gente não vê o que está por trás desse momento. Não só a vergonha de estar nu e pegar uma folha para se esconder. A ideia é que eles viram que eles não eram mais santos. E eles viram que eles estavam expostos. Eles viram que eles eram pecadores. E aqui, esse colocar a folha da figueira é uma tentativa de autoafirmação, de justiça própria, de cobrir o seu pecado, de esconder as suas falhas. E o homem faz isso constantemente. Como? Se desculpando, arrumando um meio, para dizer, não, mas isso aconteceu por causa disso, não foi eu. E o que nós devemos fazer? Devemos ir até Deus. Depois do pecado, o que eles fizeram? Se afastaram de Deus, se esconderam. Mas Deus é tão bom que vem até eles e dá uma roupa digna, que folha de figueira não deve ser muito bom como roupa. Mata lá um animal e aquela pele daquele animal para que eles pudessem ser cobertos. O verdadeiro cobertor aqui, que já é a primeira alusão de um cordeiro, de alguma coisa que precisou morrer para que o pecado fosse coberto. É uma figura de Jesus que morreu pelos nossos pecados e nos deu vida. Então só Jesus pode nos perdoar. Só Deus pode nos perdoar. E aí a consequência então, que são problemas que aconteceram após a queda. Primeiro, a vergonha, a desculpa, o tentar o autoafirmação. Depois, a questão da desunião. Porque o casal Adão e Eva devia ser um casal bem unido, perfeito. Mas depois da queda, a mudança no relacionamento. A mudança no relacionamento que eles tinham. Nós percebemos que após a queda, não há mais espaço para a convivência harmônica entre o eu de um indivíduo e o eu de seu semelhante, pois o eu tornado Deus exige ser servido, mesmo às custas do semelhante mais próximo. Por que nós temos dificuldade de relacionamento? Porque eu quero ser o Deus, eu quero ser servido, eu acho que meu irmão existe para me servir, eu acho que eu tenho razão, acho não, eu tenho certeza,
E aí vem o problema de relacionamento. Relacionamentos na casa, relacionamentos na igreja, relacionamento no serviço. Porque eu penso no que eu quero, no que eu desejo ser servido. E o outro pensa também. Eu não sei se a Nádia está assistindo lá na tela lá. Posso falar mal dela, ela está assistindo lá, né? Mas é bem assim, né? Aqueles probleminhas que a gente tem em casa. Nádia, acabou a batata palha. Aí ela, também quem mandou você comer tudo? Toda hora você come batata palha, é na pizza, é no lanche, não sei, é na batata palha para comer na hora do almoço. Aí eu já fico abalado, humilhado. Coitado de mim. Eu que compro essa batata, nem posso comer, né? Mas ela está lá pensando, lá no coração dela, o que ele está pensando? Por que não vai lá e compra a batata? Ele fica falando que eu tenho que comprar batata, agora eu tenho que comprar tudo, aqui acaba ele olha para mim e fala, vai comprar. E assim vai, não é? Nesse dia eu consegui ficar calado. No outro dia eu falei, mas eu fiquei calado. Aí, Nádia, acabaram as minhas camisetas de corrida. Tá, mas e daí, né? Tá mandando eu lavar roupa, né? Então, não, eu só estou falando, só para você saber, né? Não precisa, eu sei que você vai lavar roupa sábado, de todo jeito, eu posso falar 3 vezes, mas é sábado mesmo que você vai lavar roupa, tá? Então, vocês estão entendendo? Na cabecinha do está que eu tenho a razão, que imagina que eu estou mandando ela lavar roupa, só estou informando que a batata acabou, porque senão amanhã vai ter o almoço e não vai ter batata, e ela não sabe. E aí a gente fica humilhado de cá, o outro fica triste de lá. Por quê? Por nada, né? Por causa da idolatria. Eu quero ser servido, eu quero que minha vontade seja feita a tua vontade. Aqui na terra como no céu, né? E aí vamos percorrendo aqui. Pecado, descendência de Caim e Abel, a idolatria, né? Nós encontramos o primeiro homicídio. A gente não tem tempo para ficar discorrendo, mas os irmãos conhecem muito bem esse texto. O que aconteceu no coração, né? Ele sentiu que Deus não o aceitou. E ele se vinga matando o seu irmão, Caim matando Abel. As coisas vão piorando. Temos o exemplo de Lameque, lá em Gênesis 4. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Aqui agora o homem, ele não tem vergonha do seu pecado. O seu pecado é forma dele mostrar que ele é maior, que ele é superior. É um dos ídolos que existem, é o ídolo da força. Eu sou mais forte que você. Mexe comigo para você ver. Amanhã você não vai estar aqui nessa existência. Vou te mandar para outro lugar. Então é aquele que gosta de ser alguém que manda nos outros. A Torre de Babel também é uma parte muito interessante desse estudo, que fala, olha como a idolatria ela foi tomando forma e corpo a ponto de tomar aqui uma dimensão chamada dimensão coletiva. Lá em Gênesis 11:4, o texto diz, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Uma forma de você, em grupo, tornar o seu nome maior. Quantas pessoas se juntam, né, a determinadas marcas, a determinadas empresas, a determinados esportes, em determinadas coisas, para ser aquele grupo conhecido na terra. Quando não, igrejas que se reúnem e ali o ministério, olha, a minha igreja é melhor do que a sua, nós estamos aqui, nós fazemos mais do que todos os outros, ponto pé aqui, né? Como nós somos abençoados, como nós somos fortes, o que nós fazemos? O que precisa fazer? Nós fazemos. É para fechar um estádio, nós vamos fechar, nós vamos fazer. Para que se torne o nome do Senhor célebre. Nem sempre. Muitas vezes é para que o meu nome se torne célebre. E a gente, falando sobre idolatria, o grande problema dela é que a definição é muito difícil você definir. Tanto que não é bom você ficar tentando definir idolatria na vida dos outros. Você tem que pensar na sua vida.
Mas é muito difícil, porque a mesma coisa, eu posso estar pregando para glorificar o nome de Deus, e eu posso estar pregando para que eu seja reconhecido. Olha como ele é inteligente, como ele é esperto. Quem que vai definir isso? É difícil os irmãos definirem. A mensagem de hoje à noite é sobre julgar, não julgueis, né? O julgamento pode se tornar algo perigoso, porque nós não temos tantas lentes assim. Tem momentos que está na cara, está muito claro que aquela pessoa está querendo aparecer, mas tem certas situações que está no nosso coração. Nós estamos mal contra uma pessoa e tudo que ela faz é ruim. Então aí já não é bem fácil a gente definir o que está acontecendo. Mas vencemos aqui os 10 minutos. Então, a gente percebe que é um termo, é um problema muito sério. Aqui nós concluímos essa terceira parte com esse texto tão bonito. É um texto que deve mexer com o nosso coração. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefados, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. A troca de Deus pela criatura, por qualquer outro ídolo, por qualquer outra coisa, é de ficar horrorizado. Como você troca Deus? Como eu troco Deus por uma outra coisa? Como eu deixo de adorar a Deus para adorar alguma coisa? E se fosse a melhor coisa que existisse nesse mundo, ainda não seria nada perante Deus. Mas na maioria das vezes os nossos objetos de adoração são terríveis. São pequenos, são totalmente desclassificados. Então vamos lá, parte. A dinâmica e os efeitos da idolatria. É um pecado complexo e extremamente prejudicial, um pecado tridimensional. Ele vai trazer aqui 3 palavras: ídolo maior, ídolo intermediário e ídolo menor. Ídolo maior, ídolo intermediário e ídolo menor. Ídolo maior. A idolatria é sempre idolatria de si mesmo. O nosso eu é sempre o nosso ídolo. Então, o eu. É fácil lembrar disso. Quem que deveria estar no centro? Deus. O que é idolatria? Todas as vezes que eu coloco o eu. E o ídolo, ele chama aqui, né? É uma classificação que o pastor Felipe colocou. Ídolo maior. É só para facilitar o entendimento. Ídolo intermediário. Carências como segurança, reconhecimento, prazer e muitas outras constituem, então, a segunda dimensão da idolatria. Como essa idolatria se manifesta diferente para cada um. A sua idolatria é o reconhecimento. Outro quer segurança, seja financeira, seja segurança emocional. São formas diferentes. Então esse ele chama de ídolo intermediário. O terceiro ídolo menor é exatamente a ideia de que como essa carência é suprida. Finalmente, a idolatria envolve a deificação de coisas que supostamente poderiam suprir a carência deificada pelo eu. Então vamos entender aqui num contexto. Uma pessoa, ela tem como ídolo o eu, o seu ídolo eu é o reconhecimento, e ela pode fazer isso tocando um instrumento muito bem, que ela será reconhecida, ou ela pode fazer isso tendo muito dinheiro, comprando coisas para mostrar que ela é superior. Então, o ídolo eu, o intermediário que é a coisa, né? O intermediário que é qual dessas coisas, no caso aqui nós estamos citando o exemplo de ser grande, e o ídolo menor é
objeto em si que é feito. Então, por isso que às vezes é difícil você definir, né? E esse tópico ele é bem complexo, que ele fala a respeito da mudança de ídolos, porque de repente você já não quer mais aquele ídolo. O reconhecimento, você já teve lá todos os carros, já foi reconhecido por aquilo, agora você quer uma outra coisa. E assim vai mudando, os ídolos vão mudando. E aí, mas então é errado você comprar uma casa, porque aí é um ídolo? Não, é aí que está o problema. Tem que ser identificado no coração. Eu estou colocando essa casa no lugar de Deus? Tudo é para casa? Agora eu quero ficar em casa, agora eu quero comprar as coisas só para casa. Eu não tenho tempo para mais nada, porque no final de semana eu tenho que limpar minha casa. Então acaba se tornando um ídolo seu. E assim como qualquer outra coisa que nós tivermos. O efeito mais básico da idolatria é que ela impede o cumprimento de nosso propósito original. Qual é o nosso propósito original? Adorar a Deus. E nós assim nos afastamos do verdadeiro propósito. Discernindo a idolatria, que já é o nosso último tópico, e a gente vai fazer um pouquinho maior ele, e tem uma conclusão aqui também. A dificuldade da tarefa. Falamos que a idolatria ela acontece no coração, então a grande dificuldade é exatamente essa. Acontece numa dimensão da existência a qual não temos acesso direto e imediato. Uma passagem que nós lemos bastante em 2 semanas, quarta-feira, Provérbios 20, verso 5. Os propósitos do coração do homem são como águas profundas. Você já viu aquela frase? Agora eu não vou lembrar de quem é, mas a razão tem razão? A razão tem razões? A própria razão desconhece? Alguma coisa assim. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Eu tenho uma razão e eu estou tentando convencer-me daquilo que é razão, mas aquilo lá não tem sentido nenhum. E como a gente vê isso fácil na vida do outro, né? Quando a outra pessoa está falando de alguma coisa lá, você fala, mas isso não tem sentido, isso não está certo, isso não é. Não, mas que é e pronto. Assim é o nosso coração. Então, a dificuldade da tarefa, né, de nós distinguirmos a idolatria, de nós estarmos assim, discernindo e lutando contra ela, exatamente porque ela está num lugar de difícil acesso. A idolatria também está no coração, e o coração é enganoso. Ele mente para nós mesmos. Difícil isso. Porque de repente você está todo disposto a fazer alguma coisa, mas sabe aquela pessoa que vem e fala, não, faz assim, e começa a te convencer, e você muda de ideia? Então a gente tem uma pessoa dessa 24 horas por dia, junto com a gente, que é no nosso coração. Você vai levantar e vai andar e servir a Deus, ou você vai achar que é Deus e vai andar e servir a você mesmo? Cada dia a gente tem essa proposta. E a palavra lá do início lá de Eva é muito forte, né? Primeiro, certamente não morrerás. Tipo assim, não vai acontecer nada. Você já está salvo, garantido. Céu, olha como você é até membro da igreja, você até faz parte da liderança da igreja, não vai acontecer nada. Certamente não morrerás. E aí a outra proposta é: nossa, você vai ser grande, serei como Deus. Mas em outras palavras, né? Isso vai preencher muito mais do que Deus, do que oração, do que estudo bíblico, do que qualquer outra coisa. Essa idolatria ela é tão profunda no nosso coração que qual é o culto que tem menos pessoas? Antes a gente falava reunião de oração, mas agora falava estudo bíblico, porque eu não quero estudar a Bíblia. A gente percebe que temos igrejas hoje, eu cito às vezes a igreja de Campinas, uma igreja chamada Nazareno. Ela tem na terça-feira mais de 3.000 jovens lá.
Mas como estão igrejas hoje? Você chega lá, não estou falando que não pode, que é errado, que é impossível, que não pode, mas você chega lá, é aquela luz, fumaça e uma banda linda tocando, e na hora da mensagem, é uma mensagem relativamente mais curta, é uma mensagem de motivação. Deus te ama muito, tudo que você está precisando, Deus vai te dar hoje, agora você vai ser liberto, você vai ser... Não estou dizendo que nós não podemos pregar essa mensagem, eu preguei uma dessa agora cedo. Mas cadê o estudo bíblico? Anuncia lá que vai ter um estudo bíblico de Gálatas, versículo por versículo. Quero ver 3.000 jovens lá. Então, muitas vezes, não precisa ir muito longe. Eu estava vendo ontem, à noite, eu vou identificar nomes, mas não estou falando mal de vocês não, tá? Acho que não vão assistir. Mas a igreja lá que eu fui em séries, né? Louvorzão. Porque ainda nós somos presbiterianos, a gente tem uns nomes antigos, mas ainda funciona, né? Então, louvorzão. Eu chego vendo o vídeo, a igreja inteira apagada, colocaram umas luzes coloridas ali, jogando para o teto, e todo cheio de gente, tocando música. Cheia a igreja. Pega a live de quarta-feira deles lá. Quantas pessoas vão estar lá? Então, eu não quero ser radical, não estou falando de quarta-feira especificamente. Temos escola dominical, temos outros cultos, sei que tem pessoas que não podem vir, não é essa a ideia. Mas aonde que está o problema? O problema está no meu coração. Não precisa. Ainda mais esse pastor aí, o estudo dele é fraquinho, né? Dá uma assistidinha aqui na internet mesmo que dá uns jeito. O coração vai falar com você. Ele vai tentar te enganar e a gente percebe que muitas vezes a gente vai ouvir. Hoje cedo na reunião de oração, eu não vou todo dia na reunião de oração da madrugada, mas vou uma vez ou duas por semana. Hoje cedo a Ana Maria no final ela falou: olha, nós temos 100 pessoas a menos hoje, porque no domingo é um dia que tem menos pessoas. Tinha 120, 130 pessoas na reunião das 4h30. Aí ela estava contando que ela fez uma viagem e chegou no aeroporto na cidade dela 2h30 da manhã. Aí ela falou que se ela fosse pegar o carro e ir para a casa dela, ia perder a reunião. Ela ficou lá no aeroporto, o marido dela dormindo lá, ela ficou lá para começar a reunião e participar. Será que elas estão erradas? Não sei, mas Deus falou no coração delas para levantar todo dia e orar. Quem somos nós para questionar? Ele também não está obrigando ninguém a levantar e orar 4h30 da manhã. Mas o que Deus fala com você? Como Deus tem falado com você? Porque a gente precisa estudar a Bíblia, não precisa? Precisa orar. E a gente tem muitas facilidades hoje para fazer isso. E devemos fazer isso. Mas nem sempre nós fazemos. Mas vamos voltar aqui, né? Vamos voltar aqui. Enganoso, desesperadamente corrupto. É uma tarefa muito difícil, como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Esse homem de inteligência aqui, somos nós. Ele está falando que nós devemos trabalhar para mudar, para servir a Deus. Duas condições: a nossa atividade responsável e a atividade de Deus. O homem de inteligência, quem dá inteligência para o homem é o Senhor. Mas este homem vai trabalhar, é a atividade de Deus, juntamente com a atividade do homem. Nós temos lá em Tiago, né, se alguém quer sabedoria, precisa de sabedoria, necessita, peça e Deus dará. Eu falei na quarta-feira passada sobre esse versículo, que aqui, já pensou, irmãos? A sabedoria é descrita na Bíblia como um grande tesouro. E aqui diz: peça que Deus vai dar. Ele não vai dar de qualquer coisa, não. Ele vai dar liberalmente, vai dar bastante. E nada lhes impropera, ou seja, Ele não vai criticar, não vai te censurar. Ele vai doar, Ele vai dar. Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13 diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar.
É um texto que a gente sempre usa como base, né? Desenvolvei é a nossa atividade. Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, e a atividade de Deus. A caminhada junta. Não é que assim, Deus faz uma parte, eu faço uma parte. Não, nós caminhamos juntos com Deus. Eu dou o exemplo bem de uma corrida. Quando você sai para correr, nem sempre você sabe como está o seu corpo. E aí você começa a correr, e você às vezes é surpreendido. Fala, nossa, como eu estou rápido. De onde veio essa força? Também eu tenho outro dia que você sai e você fala, credo, que moleza, vai corpo, vai, aí não vai. Então você teve que sair, colocar o tênis e começar a correr. A velocidade quem vai dar é o corpo, é Deus, no sentido, a força vem de Deus. Mas a gente precisa se lançar. Tem muitas coisas que a gente não faz nessa vida porque não se lança, porque não tenta. A comodidade é muito mais fácil. Eu só vou saber se eu sei tocar ou não um instrumento se eu dedicar muitas horas naquilo, e você vai percebendo que a sua técnica vem com a força. Mas falando de Deus, das coisas de Deus, eu só vou poder orar mais se eu começar a orar pouco. Correr rápido tem que correr devagar, né? Corre devagar, uma hora você vai correr rápido. Estuda a Bíblia aos poucos, vem à igreja, participa, e assim você vai desenvolvendo a vossa salvação. E deve ser feito com temor e tremor. E é Deus que executa segundo a sua boa vontade, não depende da gente. É Deus que vai fazer a obra dele da forma, na dimensão, na força que ele mesmo quer. Essa parte aqui, que é a última parte que nós vamos falar, ela fala sobre a nossa atividade. A nossa atividade é a autorreflexão. Eu disse que o nosso coração ele é enganoso, então eu preciso refletir muito em relação a tudo que acontece na minha vida. E o refletir está nessas palavras aí, ó. Pensamentos. Aqui nós vamos identificar a nossa idolatria em relação ao que nós pensamos. E nós sabemos que quando nós pensamos algo que não está correto, a gente deve fugir desse mau pensamento. Do coração procede os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfemas. Mateus 15, 19. Ou seja, procede do coração e levado ao pensamento. Você está lá tão bonzinho, né? Às vezes dentro da igreja, você começa a pensar numa coisa que não tem nada a ver com nada. É igual sonho, né? Quando você começa a dormir, você começa a ter pensamentos e imagens que você não tem muito controle, porque vem desse íntimo, do coração. Aqui também fala sobre as palavras. A boca fala do que o coração está cheio. Tem uma passagem em Marcos 4,38, que os discípulos repreendem Jesus, dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? E as palavras, elas têm um grande significado. O que eles estão falando aqui automaticamente? Jesus, você não se importa com a gente? Você não vai acudir a gente? Lembra na minha conversa com a Nádia lá, né? As palavras dizem mais do que as palavras. A gente, por isso, tem que tomar muito cuidado com as palavras, porque elas dizem o que está no nosso coração. E quantas vezes elas são muito amargas, né? Não estão nem disfarçadas. O pedido de Raquel, dá-me filhos, senão morrerei. Uma palavra profunda. O que é mais importante na sua vida? É filho ou é Deus? Então é Deus. O seu ídolo é esse filho? Tiago, João, permite-me que na tua glória nos assentemos à tua direita e o outro à tua esquerda. Revela ídolos do coração. As palavras revelam os ídolos do nosso coração. Os pensamentos revelam os ídolos do nosso coração. O nosso sentimento. Se eu fizesse a pergunta, o que você precisaria agora, nesse momento, que acontecesse na sua vida para que você se sentisse satisfeito? Parar de trabalhar, não ter que ir na escola segunda-feira, né? Ou entrar naquele cruzeiro que o pastor amaldiçoou lá do balançado, né? Ir para um cruzeiro. Então, muitas vezes,
os nossos sentimentos demonstram quais são os nossos ídolos. Quantas vezes, eu até citei isso, né, na quarta-feira, se alguém falar para você, você prega na quarta-feira para mim? Ixi. Ai, meu Deus, tanta gente para chamar, pastor veio me chamar, né? Eu apontei para você, você entendeu, né? Porque o Reginaldo é um que está sempre disposto a fazer. Não vou apontar para né? Porque aí dava ruim, né? Apontar para alguém que não aceita, não dá certo. Mas muitas vezes, eu citei esse exemplo, mas vamos passear segunda-feira lá no shopping? Opa, espera aí que eu vou largar tudo para ir. Então revela, os nossos sentimentos aqui revelam o nosso coração. Ações e reações, a ideia disso, né, que às vezes a gente faz algumas coisas e acha, não, agora eu posso me recompensar, né, eu vou descansar, eu vou agora, depois de tudo isso que eu fiz, que eu mereço um descanso, tal. Aí duas coisas erradas está aí. Primeiro, que a gente muitas vezes esquece que o responsável pelas nossas vitórias não somos nós mesmos. Então Deus é o dono de toda a vitória, a Ele deve ser a glória. E que descanso não pode ser algo à parte de Deus, mas é algo que faz parte do nosso relacionamento com Deus. E para terminar, por mais importante que seja a nossa atividade, a nossa atitude responsável não é suficiente para nos conduzir ao discernimento da idolatria. Aqui a gente estava falando sobre o quê? A minha atividade, que a minha atividade ela está relacionada à autorreflexão. Eu preciso cuidar dos meus pensamentos, palavras, sentimentos e ações e reações. Mas estas estão unidas à atividade de Deus, que é a nossa próxima quarta-feira que nós vamos estudar. E a atividade de Deus ela está relacionada em 3 tópicos, 3 pontos. Vamos ver se eu lembro agora, né? Estou lembrando do segundo e do terceiro, que é o Espírito Santo e que são os irmãos, né? A atividade de Deus. Quero deixar então para a gente terminar 1 Coríntios, lembrei, é a palavra de Deus, a Bíblia, o Espírito Santo e os irmãos. A atividade de Deus ela vai se manifestar na nossa vida através da Bíblia, através do Espírito Santo, falando aos nossos corações, mudando, e através da nossa convivência, um irmão ajudando o outro, a atividade de Deus no meio da comunhão dos irmãos, para nos abençoar. Esse é o nosso próximo estudo. E depois vai faltar somente um último tópico, que é relacionado à parte mais prática mesmo, o último, combatendo a idolatria. Então vamos concluir? Quero deixar com os irmãos 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Olha que bonito resumo. A gente precisa lembrar disso. Deus não está competindo conosco. Fazer as coisas para a glória de Deus não vai tirar a minha alegria, não vai tirar a minha glória. Pelo contrário, eu vou estar realmente pleno quando eu faço tudo para a glória de Deus. Então Deus não nos proibiu. Tem muita árvore nesse jardim, mas desta não comereis. E é para aqui. Ele estava querendo o quê? Livrar-nos do quê? Da morte, porque se comeres, morrerás. E é assim hoje, irmãos. Coma, beba, se alegra, mas faça tudo para a glória de Deus. Quando você buscar aquilo que não agrada ao Senhor, você está desagradando a Deus, mas você está cometendo algo contra si mesmo. Certamente morrerás. Fugir da idolatria é um dos versículos aí de 1 Coríntios 10. Fugir
da idolatria. Mateus diz: não acumuleis para vós tesouros sobre a terra. Sabemos muito bem porquê, né? Os tesouros da terra são ilusão, são passageiros. Os tesouros do céu são eternos. É esses que nós devemos acumular. Na sequência, ele diz: não podemos servir a dois senhores, que é a outra proposta enganadora que o nosso coração o tempo todo sugere. Não, mas você não está deixando de servir a Deus. É só dar uma balançadinha aqui, vai para lá, para cá, para cá. Não pode servir dois senhores. Ou é esse, ou é esse. Na sequência de Mateus, diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Por quê? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Não fique ansioso pelo que comer, beber, vestir. Faça a sua parte. Qual que é a minha parte? Adorar a Deus, buscar ao Senhor, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Que Deus nos abençoe, irmãos. Espero que nós tenhamos aproveitado assim esse tempo, tá? Repetir não é demais. Eu estou repetindo bastante, estou lendo bastante, várias vezes, e cada vez que a gente vai lendo, a gente vai aprendendo um pouquinho mais. Mas que Deus nos ajude a praticar, combater tudo aquilo que é mal. O mundo hoje ele quer negar, ele quer se desculpar. Nós temos muitas desculpas para muita coisa, mas que nós possamos vencer, que nós possamos confessar os nossos pecados, que nós possamos declarar e buscar esse autoexame, né? Para ver quem realmente nós somos diante de Deus. Senhor, Tu me sondas e me conheces, pedindo para que Deus venha nos sondar, venha nos mostrar o caminho correto. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade de ouvir mais uma vez a Tua palavra. Senhor, sabemos que fomos criados com o único propósito de adorar e servir ao Senhor, mas temos muitas vezes nos desviado deste propósito. Ó Deus querido, procuramos agradar a nós mesmos, procuramos ser bem colocados na sociedade, ser bem colocados numa posição, ó Deus, deixando muitas vezes de cumprir a Tua palavra, a Tua verdade, de andar nos Teus caminhos. Tenha misericórdia de nós, nos perdoe e nos ajude, Senhor, porque sabemos que sem Ti nós não temos forças, nós não temos condição de largar aquilo que tem sido o nosso pecado, a nossa idolatria, mas que o Senhor venha sobre nós, nos dando força, nos convencendo da verdade, nos levando mais para perto de Ti, Senhor. Obrigado por cada um que está aqui nessa manhã, se dispôs a estudar, ó Deus, por esse tempo relativamente grande, ó Pai, perto do tempo que muitas vezes as pessoas se separam para ir à igreja, para estudar, e que nós tenhamos cada vez mais essa disposição, seja em casa, seja na igreja, de aprender com o Senhor através da Tua palavra, através do Teu Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém.